Embora parte do continente americano, a Groenlândia tem sido politicamente e culturalmente associada à Europa, em particular às duas potências coloniais Noruega e Dinamarca, desde o século XIX. A Dinamarca contribuiu com 2/3 das receitas orçamentais da Groenlândia, sendo o restante proveniente principalmente da pesca. Com o passar do tempo, potenciais reservas de petróleo, gás e terras raras atraíram empresas de prospecção para a região. Mais de 80% da ilha está coberta por uma calota de gelo permanente com 4 km de espessura em alguns lugares. O aquecimento global está fazendo com que isso derreta, mas também aumentou o acesso aos recursos naturais da Groenlândia. Os Estados Unidos há muito tempo consideram a Groenlândia estrategicamente importante e estabeleceram uma base de radar em Thule durante a Guerra Fria. Com o derretimento do gelo em torno da Groenlândia, a possibilidade de abertura de novas rotas comerciais aumentou a importância do Ártico. Nos últimos meses, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou um renovado interesse em assumir o controle da Groenlândia, um território amplamente autônomo da Dinamarca no Ártico e a maior ilha do mundo. Ele primeiro indicou uma intenção de comprar a Groenlândia em 2019, durante seu primeiro mandato como presidente, mas desta vez foi mais longe, recusando-se a excluir a força econômica ou militar para assumir o controle da ilha. Autoridades dinamarquesas e europeias responderam negativamente, dizendo que a Groenlândia não está à venda e sua integridade territorial deve ser preservada. Então, como poderia esta situação incomum se desenrolar com dois aliados da OTAN em desacordo sobre um território enorme que é 80% coberto de gelo, mas tem considerável riqueza mineral inexplorada? Como ficará a situação da Groenlândia, que está sob controle dinamarquês por 300 anos? Qual será o resultado da investida estadunidense? E qual será o cenário futuro da Groenlândia? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossas Ações. Hoje o vídeo vai ser bem legal, nós vamos falar um pouco aqui sobre a Groenlândia, né, a declaração de Donald Trump, que já não é uma declaração nova, ele já vem com esse interesse sobre a Groenlândia há muito tempo, e agora ele está vindo um pouco mais enérgico, né, mas por outro lado também a Dinamarca já respondeu e disse que a Groenlândia não está à venda, e a gente vai estudar aqui não de forma tão geopolítica, mas vamos estudar aqui um pouquinho de geopolítica, porque a notícia é desse assunto, mas nós vamos estudar mais focado no inglês, né? Como sempre, em todos os vídeos que eu trago aqui, eu tenho vídeos de inglês, de espanhol e de italiano, e eu trago os meus estudos aqui pra gente, né? Pra quem não sabe, né? Pra quem é novo aqui no canal, já pode se inscrever, buscar uma lista de idiomas que você gosta, ou todos os idiomas que eu abordo aqui nesse canal, e começar a estudar um pouco, né, aprender um pouco sobre essa forma de estudar um idioma, e ainda assim você tá um pouco a par do que acontece no mundo, né, nos países, né. Foi uma forma que eu encontrei para estudar os idiomas que eu quero aprender, e também para eu, além de estudar os idiomas que eu quero aprender, eu também poder estar envolvido com o que acontece no mundo, né, saber das notícias, estar a par, né, com conhecimento em dia. Então hoje eu trouxe uma matéria bem legal, é uma matéria bem pequena, como eu sempre trago, né, é uma parte de uma matéria na verdade, um trechozinho de uma matéria, nós vamos estudar em cima, aprender um pouco de inglês, e depois eu trago um pouco da tradução, né, do que significa, algumas palavras, alguns termos da matéria que fala ali, que faz a gente estar entendendo um pouco mais o assunto, tá? Eu tento aqui fazer essa ligação de estudar o idioma, estudar as notícias e poder fazer aí essa conexão e a gente poder interpretar o que vem acontecendo, né? Quem sabe com o passar do tempo a gente pode discutir um pouco mais sobre os assuntos em si, mas inicialmente eu quero trazer só as notícias, uma parte das notícias, né? De forma que a gente só saiba o que está acontecendo, sem se debruçar sobre o acontecimento mais profundamente. Então é isso, se você tem alguma dúvida, quer deixar algum comentário, quer compartilhar alguma coisa, fazer alguma crítica, deixar alguma ideia de vídeo, tudo isso você pode deixar aqui nos comentários, que eu vou analisar e vou trazer para os próximos vídeos, tá bem? Então vamos para a leitura da matéria, depois eu vou fazer as traduções das partes mais específicas, certo? Vamos para a leitura? Mas antes da gente ir para a leitura específica da matéria, do trecho da matéria, eu queria explicar um pouquinho rapidinho sobre o que está acontecendo lá, né? Para a gente fazer a leitura e ficar um pouco mais clara a leitura, porque não é um texto longo, então é um texto pequeno. Então, por ser um texto pequeno, às vezes necessita que a gente esteja um pouco inteirado do que está acontecendo, né? E aqui também, de certa forma, é para ser um pouco de informação, certo? Então eu vou trazer um pouco do que está acontecendo mais ou menos, e aí a gente vai para a leitura propriamente dita, certo? Então, em 2019, Donald Trump já demonstrou
que ele tem interesse na Groenlândia, né, na região ali, naquela ilha de Groenlândia, e com o passar do tempo, pelo que eu pesquisei, os Estados Unidos sempre manteve uma relação ali com aquele lugar ali de interesse em cima. Vira e mexe tem alguma coisinha que os Estados Unidos se coloca como interessado naquela região, né? E agora, no final do ano de 2024, Donald Trump, depois que antes mesmo de ele tomar posse, ele já vinha comentando a respeito desse interesse que ele tem para a Groenlândia, né? Ele reiterou esse interesse que ele tem pela Groenlândia, né? Então falou que não ia medir muitos esforços para poder adquirir ela. Muitos falam que ele fala isso só como uma forma de dar uma sacudida, né, na região, porque tem muita coisa da China, Rússia, né, essas coisas geopolíticas que acontecem e estrategicamente a região é muito importante para eles. Então ele deu uma sacudida ali na região, na Dinamarca, nesses países ali, na Noruega também, que tem muita conexão com a Dinamarca. Então é o que ele veio fazendo nos lugares no país também, né, com outros países ali também, no caso das guerras e outras regiões que os Estados Unidos está sempre envolvido, né. E lá na Groenlândia existe um povo, uma região que tem um certo interesse em se tornar parte dos Estados Unidos. Pelo que eu vi, não é maioria, mas também não é uma quantidade tão pequena de pessoas que querem isso. Mas fato é que ele tem esse interesse e ele sempre comenta, toda vez que ele fala sobre o assunto, ele comenta desse povo que quer se tornar. É mais ou menos como a Rússia fez na Ucrânia, né? Na Ucrânia, eles falaram que tinha um pessoal lá que é russo, que não sei o que gostaria de ser russo, só que lá na Ucrânia é um pouco mais claro isso, né? Tinha um povo de origem meio que russa mesmo, né? Então era da Ucrânia, mas tinha um povo que era meio de origem russa. E tem essa questão do governo ir instigando as pessoas para quererem ser russo e tudo, aos pouquinhos, né? Quando o governo sente que dá para eles se intrometer em outro país, ele vai lá, né? Então, os Estados Unidos está fazendo esses comentários aos poucos, né? Não sabemos como que vai ser o futuro, né? Se ele comentou mesmo por querer mesmo, ou se é só por uma intenção de chamar a atenção ali para o pessoal cuidar daquela região de forma mais estratégica, né? Então, dito isso, a gente vai agora para a leitura e vocês vão ver ali mais ou menos dentro da leitura que o povo de lá tá nisso. Ah, e outra coisa também, já tem agendado um referendo para eles decidirem se eles vão querer continuar sendo da Dinamarca ou se eles vão se tornar autônomo por completo. Então, esse referendo já está lá agendado, mas sempre eles vão postergando, né? Eles vão jogando para frente. Então, fica nessa situação de não decisão, né? Então talvez seja até por isso, seja esse um dos motivos que o Trump está querendo dar essa sacudida lá no povo de lá, para isso, né? É importante que a gente fique observando para a gente entender e saber, porque acontecimentos que acontecem em outros países, eles também podem acontecer aqui, no nosso país. A gente tá sempre fazendo essa comparação, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Mas acredito que esse seja o básico, o simples que a gente precisa saber sobre o assunto. E vamos para a leitura da matéria, porque a gente precisa aprender inglês também, certo? Então vamos lá. But even if Greenland is able to get rid of Denmark, it has become clear in recent years that it can't get rid of the United States. The Americans never really left after taking control of the island in World War II and see it as vital for their security. Eu vou fazer mais uma leitura porque esse texto aqui é pequeno. Então, quando o texto é um pouco maior, eu acabo lendo uma vez, talvez duas, né? Eu vou ler mais um pouquinho pra gente treinar um pouco, tá? Perceba na minha leitura que tem momentos que eu não consigo ser fluido, né? Eu não consigo fazer uma leitura fluida no inglês. Então, eu vou fazendo pausas. Isso facilita a leitura e isso também facilita, talvez, o entendimento da pessoa que está ouvindo, né? Então, e também para você que está aprendendo. Quem estiver aprendendo, fica um pouco mais fácil para fazer a leitura. Mas na hora de você ler com naturalidade, algumas sonoridades ali das palavras, elas não ficam tão claras assim, como eu estou lendo aqui agora, certo? But even if Greenland is able to get rid of Denmark, it has become clear in recent years that it can't get rid of the United States. The Americans never really left after taking control of the island in World War II and see it as a vital for their security. Então, conforme eu vou ler isso aqui 2, 3, 4 vezes, a leitura vai ficando mais fluida. O cérebro vai acostumando com a leitura, eu vou aprendendo mais, a dicção vai melhorando na leitura, certo? Esse é um texto que eu peguei, eu treinei
treinei um pouco ele, mas eu não treinei por muito tempo, né? Até porque eu queria realmente deixar ele mais natural, né? No nível que eu realmente leio. Porque se eu ficar treinando muito, eu já venho mais aprimorado, né? No jeito de ler. Então, eu quis trazer ele mais cru mesmo, assim, pra gente perceber. E até você que tá começando, sentir que dá pra você continuar lendo, pra você falar, pra você soltar o que você já sabe, sabe? E sem vergonha mesmo, certo? Então agora a gente vai partir pra tradução dos termos, né, de algumas palavras que eu achei interessante, importante para a gente entender esse assunto. Quando você ouvir falar desse assunto, tente lembrar do que a gente vai estudar aqui, tente voltar para esse vídeo aqui para você entender alguns termos, algumas coisas. Aqui tem um termo que eu não conhecia, uma expressão que eu não conhecia, que é ride-off. Vamos até começar por ela aqui, que é ride-off. Ride-off significa livrar-se de. Então, quando ele fala ali que... Cadê? Ops, tinha que colocar aqui. Quando ele fala aqui, ó, but even if Greenland is able to get rid of Denmark, ele quer dizer, mas mesmo que a Groenlândia seja capaz de get rid of, se livrar, get rid of, se livrar da Dinamarca, get rid of, se livrar da Dinamarca. Então, eu li a frase, mas não se atente muito às palavras anteriores que você talvez possa não conhecer. Foque só nessa parte agora. Get rid of Denmark. Get rid of Denmark. Que é se livrar da Dinamarca. Repita isso várias e várias vezes para você, que você vai aprender, certo? Aqui também no mesmo texto, ele fala que mesmo que se a Groenlândia conseguir se livrar da Dinamarca, ela não vai se livrar dos Estados Unidos, certo? Então aqui, ó, it can't get rid of United States. Ela não vai se livrar dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos têm esse interesse forte em cima, né? Então, eles estão sempre ali de olho em cima dessa região, né? Vamos lembrar da China e Taiwan, né? Vamos lembrar lá da Rússia e lá nessa região da Ucrânia, né? Então, eles estão sempre de olho ali nas coisas. E é isso. A próxima expressão ou palavra, Greenland, certo? Groenlândia. Is able to, é ser capaz de fazer algo, ser capaz, certo? Então, quando ele lê aqui, ó, but even if Greenland is able to get rid of. Então, a gente já aprendeu que é rid of, agora a gente está introduzindo no conhecimento is able to, ser capaz de se livrar de alguma coisa, get rid of. Is able to get rid of Denmark, certo? Então, você acrescentando as palavras no seu estudo, na sua leitura, que você vai conseguindo entender mais o texto. Esse textinho é pequeno, se você ficar ali treinando ele constantemente, você vai aprender bastante coisinha, que é legal pro dia a dia também, certo? A próxima, it has become clear. Ficou claro, tornou-se evidente. Então, it has become clear. Voltando aqui para o texto, a gente vai ver que fala aqui, ó, it has become clear. Isso ficou claro in recent years that it can't get rid of the United States. Ficou claro que alguma coisa, né? It has become clear. Ficou claro que alguma coisa. Mesmo que a Groenlândia se livre da Dinamarca, ficou claro que in recent years, nos anos recentes, that it can't get rid of United States. Então, que ela, a Dinamarca, esse it significa ela, mais para coisas, né? Não é mais para ser humano, né? Então, ela, a Dinamarca, can't get rid of, não pode se livrar dos Estados Unidos, né? United States, US. Dos Estados Unidos, né? United States, US. Então, get rid of, tem essa repetição aqui 2 vezes no texto. Tem o clear, become clear, it has become clear. Eu tenho alguns vídeos aqui também que eu chamo de construção progressiva de frases descritivas, que eu vou acrescentando, eu escrevo uma frase e aí eu vou colocando palavras atrás de palavras e aí vai construindo uma frase, certo? Então aqui também você pode fazer esse teste aqui quando você estiver lendo, né? But even if in Greenland. Isso parece uma besteira, mas você treina muito, porque você vai falar o but várias vezes. But even if Greenland is able to get. Aí você vai até chegar no final. Quando você chegar na última, a última você vai falar menos, mas o resto da frase já está dita constantemente na sua cabeça. Então fica gravado. Pega esse textinho aqui todos os dias e vai treinando ele constantemente.
Deixa eu ver se tem aqui alguma outra palavra que eu acho interessante. Clear. In recent years, never really left. Never really left. Nunca realmente saíram. Nunca realmente saíram, certo? Então aqui, ó. Cadê? The Americans never really left after taking control of Ireland in World War II and see it as a vital for their security. Então, the Americans never really left. Eles nunca realmente saíram depois de pegar o controle aqui, que a gente vai ver depois, né? Eles nunca realmente saíram de lá da Groenlândia, né? Os americanos. Aqui no texto continua falando never really left, né? Nunca realmente saíram, never really left, nunca realmente saíram, never really left. E a próxima expressão, after taking control of, after taking control of, after taking control of. Depois de tomar o controle de alguma coisa, certo? After taking control of. E é isso, gente, repetir várias e várias vezes para a expressão entrar na cabeça, para a palavra entrar na cabeça, se for uma palavra só. Então, treinar bastante. Aqui tem uma expressão, na verdade não é uma expressão, né? Já é uma frasezinha que eu acho que é bom fazer um comentário em cima. Quando eu leio, ela não sai fluida como uma pessoa que fala inglês nativa. Você vai perceber isso quando eu vou ler aqui agora, ó. That it can't get rid of the United States. Então, that it can't get rid of the United States. Então, essa sonoridadezinha dos T's e do D também, e do off às vezes no final, ó. That it can't get rid of United States. Essa sonoridadezinha no finalzinho, para quem é nativo, ela não sai com tanta acentuação, ela não é tão forte no final. Para nós que não somos nativos, a gente vai sempre tender a ter esse som um pouquinho mais forte. A não ser que você more no país há muito tempo, já foi perdendo. Como a gente perde o sotaque nativo nosso, né? Quando a gente sai de uma região do nosso país, do Brasil no caso, e vai para outra região, a gente perde um pouco do sotaque, né? Então, nesse caso também acontece quando a gente vai morar em outro país, aí começa a falar e você vai pegando o jeito de deixar a frase fluida, né? Então, that it can't get rid of. Então, que ela, né, no caso a Dinamarca, não pode se livrar dos Estados Unidos. Então, ficou claro isso, né? It has become clear. Então, that it can't get rid of. Aí você vai treinando por partes, né? That it can't get rid of the United States. Tem que ir repetindo várias vezes e você ir treinando, certo? Conforme você for treinando isso, você pode colocar outras frases em cima. Então, rid off the garbage, se livrar da sujeira, da bagunça, do lixo, né? Então, rid off something, rid off qualquer coisa que você colocar aí, se livrar dessa coisa. Você vai repetindo, vai lá pro espelho, repete um pouco, se você tiver alguma pessoa, repete com ela, um filho, né? Como aqui eu treino bastante com meu filho, então eu consigo ficar repetindo essas coisinhas pra ele, né? Então ele acaba aprendendo também. Então essa é uma expressão aqui, uma frasezinha que eu acho que vale a pena ressaltar um pouco mais na hora de falar dela, você prestar atenção nisso, essa fluidez que você vai buscando. Mas isso, aí aqui a gente está estudando inglês, nas aulas nos estudos de espanhol e italiano, eu sempre comento que é bom você prestar atenção na sonoridade, né? De você falar com a sonoridade certinha, do jeito que eles falam, né? E eu te amo, essa coisa toda, né? Certinha. Mas aqui no inglês, se você está começando, foque em ler, foque em se fazer entendido. Mais pra frente você pensa nessa sonoridade, certo? No inglês, foque em se fazer entendido. Se você for pensar que vários países falam, por exemplo, na Índia, o inglês deles é tido como oficial também. Eles falam mais ou menos assim, puxando esse isso aqui, ó. That it can't get right off. Eles puxam mais ou menos nesse sentido mesmo, até mais forte, né? E o pessoal entende. Às vezes tem dificuldade para entender, mas é assim que funciona. Então treine o seu e bola pra frente, vai aprendendo. Então eu acredito que agora não tenha mais nenhuma expressão assim que... Security tem ó, se eu falo sem pensar, sai um pouco fora da sonoridade. Security já sai mais largado, né? A palavra security. Então sempre quando você entrar no idioma, pensa no jeito de falar o idioma. É isso, transformou. Você saiu de um e entrou no outro. Certo? Quanto mais você sair de um e entrar no outro e entrar bem nesse outro idioma, melhor será a sua comunicação. Então, acredito que deu pra gente entender um pouco. Se não deu, você pode comentar aí que eu vou tentar fazer um vídeo melhor, mais explicativo. Se deu, deixa também um comentário aí, muito bom, tudo. A gente precisa muito da sua interação com o canal pra gente poder crescer.
Esse canal aqui é um canal de aprendizagem. Eu não sou professor, eu estou aprendendo e compartilhando o que eu sei e o que eu estou estudando, o que eu estou aprendendo com vocês, certo? Então, seja educado aí com os comentários, mas seja bem-vindo para deixar as críticas e os comentários juntos, certo? Deixa um comentário aí também se você já estudou inglês com notícias, como que você faz. Tudo isso pode ajudar a gente que está aqui do outro lado ou as pessoas que vão ler seu comentário a aprimorar os estudos dela, certo? Então é isso aí. Por hoje é só. Um forte abraço.